Hoje apresento o trabalho Entre os cânones e as memórias musicais locais, um caminho para o ensino de literatura e apreciação musical em cursos técnicos de nível médio em uma instituição brasileira. No caso, a instituição na qual eu tenho trabalhado. Então, hoje nós temos uma noção bastante compartilhada entre alguns autores aqui no Brasil de que existe uma crise no ensino superior na área de música, uma crise geral, segundo alguns autores, igual Marcos Vinícius Pereira ou Luiz Ricardo Queiroz, ou trabalhos que versam especificamente sobre a crise no ensino de história da música, aqueles empreendidos por Paulo Castanha. Nós temos, sem dúvida, uma abordagem da história da música que legitima um discurso que ainda é eivado de colonialidade acerca de um repertório pretensamente universalista, esse que é, em verdade, eurocentrista e germanófilo. O objetivo desse trabalho, então, é trazer um relato de experiência de ensino em um curso técnico de nível médio em música, destinado, então, a discentes dos cursos de canto, erudito e popular e canto coral, cursos de instrumentos de orquestra, basicamente instrumentos de corda friccionada, e também instrumentos de banda, sopros de madeira, metal e também instrumentos de percussão, além de música popular. E esse curso é desenvolvido então na Escola de Música da UFPA, e as disciplinas em questão são 3 módulos do componente curricular Literatura e Apreciação Musical. Eles foram ministrados entre os anos de 2020 e 2022, sendo parte desse período, obviamente, de maneira remota, em razão da pandemia de Covid-19. Nós partimos, além do relato, para uma análise também a partir dos referenciais de cânone, sobretudo em Karl Dalhaus, Memória e Identidade Coletivas, em Joel Candot, e Colonialidade Interna, em Tânia Melo Neiva. Então, o componente curricular Literatura e Apreciação Musical ele é ofertado na escola em 4 módulos, dos quais 3 eu ofertei, do 1 ao 3, que vai desde a pré-história até as vanguardas musicais do século XX, só não aborda, portanto, a questão da música popular do século XX, que é tema do 4º módulo de Literatura e Apreciação Musical. Basicamente, o que nós observamos no currículo é que ele é centrado em obras musicais e suas características, tais como melodias ou temas musicais, textura, harmonia, ritmo, se a obra é tonal, modal, etc. E muito pouco no período de produção dessas obras, embora ainda se comente esses períodos. Nós partimos de uma bibliografia básica que se baseia na obra de Roy Bennett, Uma Breve História da Música. Não nos limitamos a ela, mas é a referência, acaba sendo a referência principal de alguns módulos. E o Brasil ele só vai aparecer de fato dentre os 3 primeiros módulos, no 2º e no 3º, de maneira pontual e muito pouco articulado temporalmente com a Europa. Quase nada aparece de Península Ibérica, salvo compositores renascentistas espanhóis, e depois um ou outro compositor do romantismo. E nada de América Latina. Realmente nenhuma obra do repertório produzido na América Latina é contemplado no programa de ensino dessas disciplinas. E temos uma aula sobre o Pará, que é o estado que cedia a universidade em Literatura e Apreciação Musical 3. Então, a problemática para a atuação à frente da disciplina e que acabou, então, sendo formulada em forma de problemas para este trabalho são: quais as memórias privilegiadas ou cânones e quais os esquecimentos e silêncios dentro da abordagem proposta no componente curricular Literatura e Apreciação Musical, dos módulos 1 ao 3? Quais alternativas podem ser encontradas de maneira a aproximá-lo das práticas musicais pretéritas em âmbito nacional e regional? Como localizar os dados para poder proceder ao ensino de tais memórias? Então, logo de início, nós partimos da noção de cânone,
o cânone que permeia toda a escrita da história da música, uma historiografia baseada numa noção subjacente de progresso técnico no campo da criação ou da lógica musical. Portanto, ela se baseia em obras e em grandes autores. Então, essas são imagens que eu uso nos slides da primeira aula de cada módulo. Nós temos o panteão dos deuses gregos comparado a compositores canônicos europeus, Bach, Mozart e Beethoven, e também nacionais, então Padre José Maurício Nunes Garcia, Carlos Gomes e Heitor Villa-Lobos. E o cânone ele foi legado por uma tradição e se mantém graças à valoração estética de obras, muito mais graças a isso do que propriamente por fatos históricos. E esses cânones podem ser universalistas, como já disse, europeus, e de uma Europa também bastante reduzida, comentaremos mais adiante, nacionais e locais. Então, nós temos um conflito baseado nesse cânone, que ele implica necessariamente esquecimentos. Então, nós, observando os manuais, neste caso, principalmente o Roy Bennett, mas outros manuais também, nós percebemos que eles adotam um modelo supostamente universalista. Esse modelo se baseia essencialmente em países de língua germânica, Alemanha e Áustria, não por acaso, né? A produção da historiografia da música está muito atrelada à atividade musicológica de países de língua germânica, também da Itália, da Inglaterra e da França. A Península Ibérica, como eu disse, aparece muito pontualmente no Renascimento e também no Romantismo. Os manuais legitimam, portanto, uma seleção do que nós podemos observar também nas salas de concerto no Brasil. Nós temos basicamente compositores do final do período barroco, do classicismo e do romantismo dos referidos países. Segundo as noções de memória e identidade coletivas em Joël Candot, nós percebemos então que a manutenção dos cânones é uma espécie de tradição tradicionante, aquela que legitima o status quo, a seleção de uma memória coletiva que serve de reforço a uma identidade que ela é compartilhada entre os músicos eruditos. Ou seja, a nossa atividade está essencialmente ligada a esse repertório europeu e de uma Europa bastante reduzida. Nós temos, portanto, uma espécie de colonialidade interna. Embora o termo foi cunhado, ou melhor, foi desenvolvido por Nelson Maldonado, se refira às desigualdades regionais e às questões raciais, que, claro, também estão presentes nas salas de aula, se hoje um pouco menos no corpo discente, por conta de ações afirmativas desenvolvidas no Brasil nos últimos anos, sobretudo no corpo docente as questões raciais são muito evidentes. Então, ele também aponta para um mecanismo essencial quando nós pensamos nessa colonialidade interna, que é os sujeitos autóctones, ou seja, os sujeitos nascidos naquele local, repetem as relações de poder que foram historicamente impostas de fora para dentro. Ou seja, uma forma de conservar, né? E isso se reflete ainda no hábitos conservatorial, segundo denominou Marcos Vinícius Medeiros Pereira, que ele é um modelo de ensino de música que ainda é centrado na individualidade, na primazia da performance, no repertório de tradição escrita sobre qualquer outro. Então, esse repertório tem absoluta primazia. E uma noção subjacente de talento, que hoje um pouco menos comentada, acaba se refletindo nas práticas pedagógicas. E para questionar, então, este modelo que nós observamos, nós tivemos algumas propostas. Logo na primeira aula, nós explicamos a noção de cânone e pedimos para os discentes listarem compositores de cada período. Basicamente, surgem menos de 15 europeus, 5 brasileiros, dos quais 3 paraenses, 2 deles canônicos no Estado, Valdemar Henrique e Wilson Fonseca, e um atrelado à memória institucional, que é Altino Pimenta, foi diretor da Escola de Música e compositor. Nós também questionamos acerca de 2 compositores que estiveram muito presentes nas práticas musicais do Brasil na primeira metade do século XX, Luigi Bordese e Jacques-Louis Batman, e são absolutamente desconhecidos, como aliás de boa parte dos músicos egressos dos cursos superiores também, salvo
para quem trabalha com acervos musicais. A primeira avaliação proposta para o curso seria um trabalho escrito que aborde obras de compositores não canônicos ou fontes que contenham obras de autoria anônima e deveria ser realizado em duplas ou trios. Além disso, foram acrescentados alguns conteúdos não previstos no programa de curso. Então, uma abordagem, claro, que se revelou não dualista, que abordou compositores canônicos, mas também aqueles que tradicionalmente têm ficado de fora da historiografia. Então, desde a antiguidade, nós trouxemos um texto de arqueologia musical amazônica. Na Idade Média, para além do canto gregoriano, como uma forma de canto-chão, apresentamos os cantos bizantino, mozárabe, copta e ambrosiano. E da Idade Média ao Barroco, trouxemos também compositoras, o que também se repetiu quando falamos de Pará, várias compositoras. Então, dentre essas compositoras, Hildegard von Bingen, Maddalena Casulana, Francesca Caccini e Bárbara Strozzi. Também trouxemos alguma diversidade religiosa para além do cristianismo, seja o catolicismo romano ou a música da Reforma Protestante. Então, trouxemos também Salomone Rossi, que compunha seus salmos em língua hebraica, e também relatos contidos em documentos históricos acerca de práticas musicais afrocatólicas no Brasil. Quanto ao Renascimento, nós trouxemos um passado comum, mas que é bastante invisibilizado nos manuais, que são os vilancicos ibéricos, e, claro, localmente eu trouxe como exemplo os matais de incêndios, um vilancico localizado ou registrado nos manuscritos de Mogi das Cruzes. E a cada novo período histórico, então, nós buscamos contemplar acontecimentos gerais e musicais, tanto nos âmbitos europeu, quanto no regional, latino-americano, brasileiro e no paraense, de modo a não separar tanto Brasil e Europa. Além disso, citamos o caso de Domenico Zipoli, compositor jesuíta, atuante em reduções, comparando o seu adágio para cordas, órgão e oboé com o tema de Gabriel's Oboé de Ennio Morricone, que foi tema do filme A Missão. Ademais, trouxemos Hanakpacha Kusikwini, música anotada no ritual formulário Instituição de Curas, sistematizado pelo padre Bocanegra em 1631, possivelmente de autoria de um indígena. E, para isso, esse repertório foi utilizado para explicar terços da picardia e música ficta, ou seja, não precisamos necessariamente recorrer ao repertório canônico para isso. Também comparamos a questão de raça entre Joseph Boulogne, que era considerado um Mozart negro, e o padre José Maurício Nunes Garcia, que era considerado o Haydn negro no Brasil, o primeiro deles na comuna francesa da região de Guadeloupe. Além disso, nós fizemos uma comparação entre a estética do impreciso paradoxal do compositor alemão radicado no Brasil, Hans Joachim Kuhlreuter, e as propostas e técnicas de John Cage. E claro que tudo isso só foi possível porque nós tivemos contato prévio com acervos, muitos deles, então acervos e fontes, e apontando isso para os discentes, nós revelamos então que a história é sempre uma seleção, nunca algo encerrado ou monolítico. Também citamos várias fontes localizadas no Brasil e no Pará em nossas pesquisas, e também o deslocamento de fontes, por exemplo, 2 volumes de manuais de cantochão dos frades mercedários do Pará, que foram localizados em Portugal e em São Paulo, no Brasil. Também tivemos uma aula sobre aspectos procedimentais da musicologia histórica, especificamente sobre tratamento de acervos, dirigida sobretudo aos músicos de banda, que acabam lidando com essas fontes que correm sério risco de perecimento muitas vezes, e também os múltiplos conceitos de passados, visando um preconceito menor, então associando Eric Whittaker a características renascentistas, mas também a harmonização própria da banda inglesa Queen, e também localizando a técnica de falso bordone nas ladainhas cantadas no interior do Pará, na cidade de Cametá, comunidade da Joaba. E alguns resultados que observamos, então, é que tivemos trabalhos muito interessantes dos discentes, o interesse pela pesquisa que eles próprios narraram, e, além disso, a formação de uma orquestra de câmara dedicada ao repertório de função religiosa produzido ou praticado no passado na Amazônia, que está disponível no canal do Laboratório de Documentação Musical da UFPA.
E além disso, também alguns discentes passaram a vislumbrar possibilidades alternativas de carreira para além da performance do repertório canônico. É este o trabalho, agradeço mais uma vez aos organizadores do evento e a todos que assistiram. Obrigado.